Então, a nossa análise do exercício de tríceps na puri alta, tendo como o primeiro exemplo o tronco na vertical, e no exemplo 2 e 3, o tronco inclinado à frente. Ok? Observa que a força da resistência, a força resistiva, o vetor da carga, se alinha com o antebraço. Isso faz com que não exista mais torque. Ao final da fase excêntrica do exercício, o torque se perdeu, né? Não existe mais, e a ação muscular também é nula, porque o músculo reage à ação da carga através do torque. Não havendo torque, não há ação muscular. Então, ao final da fase excêntrica, alinhando antebraço com a força resistiva, não há ação do músculo. A mesma coisa acontece aqui. Apesar do tronco inclinado, a ação de torque é inexistente, a ação do tríceps também é nula. Então, exercício 1 não passou, exercício 2 não passou. O exercício do exemplo número 3, em função do braço estar alinhado com o tronco, ao final da fase excêntrica, com a completa flexão de cotovelo, o antebraço não alinha com o torque. Está vendo que forma um ângulo, um pequeno ângulo de torque. Então, o torque ainda persiste, então a ação do tríceps continua. E o torque, pelo fato do torque ser pequeno, é o ideal, que nós já sabemos, nós já vimos isso, que no meio do exercício o torque muscular é máximo e ele precisa se equilibrar com o torque da força, que a 90 graus no meio do exercício também é máximo. Então haverá um equilíbrio de forças. Então aqui, ó, torque pequeno ao final da fase excêntrica, torque máximo ao meio da execução. Então aqui está ok, aqui está ok. Nos outros exemplos também vai haver um torque máximo no meio da execução. Está ok, olha lá, também está ok. Então aqui não, não, ok, 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 ok. É a boa distribuição, certo? E ao final da fase concêntrica? Final da fase concêntrica, existe uma ação de torque, só que é um torque considerável, né? E a gente sabe que ao final da fase excêntrica deve existir o torque, mas um torque pequeno, mínimo. Aqui ele está considerado ainda um torque excessivo. A gente sabe que o músculo não está preparado para torques excessivos ao final das fases excêntricas e concêntricas, né? Então aqui na figura 2 existe uma ação de torque também grande, que não é ideal. E na figura 3 existe um torque, mas é um torque pequeno, reduzido, ó, uma pequena ação de torque. Então aqui existe o torque, porém é muito grande, torque, porém é muito grande, e aqui é um torque ideal, pequeno. Então até agora o formato 3 está ganhando, né? Mais adequado para a execução e a boa distribuição da carga vetorial na ação do músculo do tríceps no arco do movimento. Só que agora também temos que analisar o torque aplicado ao tronco. Olha só, aqui está a linha longitudinal do tronco e existe uma ação de torque no tronco. Isso não é legal, né? O tronco não deve e não precisa participar do exercício, ele tem que ficar nulo. E a maneira mais adequada de anular o tronco, a ação da força sendo transferida para o tronco, para os dorsais, para o ombro, é alinhar o tronco com a força, como está aqui no exemplo 3. Ó. Exemplo 3 está alinhado longitudinalmente o tronco com a força. E observa que a distância, que o braço de momento entre a força e o tronco é pequena. Então aqui o tronco está basicamente anulado, ele aqui não é tão exigido. Aqui a ação da força no músculo tríceps é completa, é bem distribuída, não perde o torque e o torque no tronco é mínimo. Então, mais um motivo para que a figura 3 esteja a mais adequada.
E o que acontece com a figura 1 e 2? Então vamos lá. 1 e 2 forma uma ação de torque. Essa carga está sendo transferida para as costas ao invés de estar predominando aqui no braço. Não existe torque para o braço, para a ação do tríceps, mas existe torque para o tronco. Esse torque seria o quê? Está puxando o braço para frente e o tronco tem que resistir à ida do braço. Né? O tronco, no caso, seria a ação do dorsal junto com o posterior de ombro. Aqui, apesar do tronco estar inclinado, formando um componente translatório, né, longitudinal ao tronco, em função da projeção do cotovelo à frente, abre um espaço, né, abre um braço de momento em uma ação de torque no tronco. Então, o tronco e o posterior de ombro aqui vão ter que estar atuando para evitar a projeção do braço à frente em função do torque formado entre tronco e braço. Aqui, repetindo, continua longitudinal, né? Se encontra longitudinal a força, porém o torque é muito pequeno, né? Então não há tamanha complicação. A ação de torque aqui atua ainda nos dorsais de ombro, mas de uma forma muito branda, porque o torque é muito pequeno. Então aqui o torque é bem pequeno, quase insignificante para os dorsais. Aqui o torque aumenta, o esforço do dorsal aumenta. E aqui, pelo distanciamento do tronco da força, que abre um torque maior, uma amplitude de torque maior, a exigência da musculatura dorsal e de posterior de ombro é maior. Então, ganhou a figura 3. Figura 3 ganhou. Ela se encontra numa posição bem anatômica de boa distribuição de carga para o braço e de basicamente total anulação da ação da carga no tronco. Aqui o tronco atua um pouco mais, ele é mais exigido, e no terceiro ele é muito exigido. Então, considerando resoluções de força, os componentes de força, o torque e braços de momentos, essa figura, a figura 3, é a mais indicada para a completa e correta ação do exercício de tríceps na polia alta.